Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais. No programa onde eu faço uma análise do mini dólar e do mini índice futuro para quem está aprendendo o método operacional, para quem está estudando aí meus vídeos no YouTube e principalmente para os meus alunos que estudam aí o método, que querem entender e validar suas entradas, querem entender se estavam fazendo operações dos pontos corretos, enfim, né? Entendendo como que é o funcionamento do método. Então vamos começar aqui pelo mini dólar futuro. Já deixo aquele recadinho. Venha fazer parte da assessoria Trade Renko Mais. Venha fazer parte dessa comunidade que a cada dia está crescendo, a cada dia tem mais vencedores aqui com nós. O pessoal está indo bem, está começando a cada vez mais crescer como trader e isso está me deixando bem feliz. Os resultados estão aparecendo e isso que é o importante, né? Então, sem mais, vamos começar aí. Só mais um recadinho. Qualquer coisa, quer saber mais sobre assessoria trader ou sobre o curso gravado, dá um pulinho aqui, ó, www.renkomais.com.br e veja lá tudo sobre a assessoria e o curso. Então vamos começar aqui a análise dos 60 minutos do dólar. O dólar ele foi muito forte, a região de 111 aqui no mini índice, né? Aí ele fez um topo duplo mais baixo, então a probabilidade era de vir testar fundos, né? Testar o próximo nível. Então era 111, vai mandar para um 4.1 de volta, né? Eu tinha um Bollinger que eu falo dando um abraço aqui, né? Isso aqui que o Bollinger faz é complexo e torna o Bollinger nível de parada. Tanto é que o preço ele abriu, né? Próximo aqui do Bollinger e ele segurou e voltou na primeira hora mesmo, fechar o gap, né? A gente tinha um cruzamento de venda aqui embaixo, tínhamos um Trix vendedor, mas ainda eu até falei pela manhã com o pessoal no Morning Foco, que é um uma das ações que eu faço dentro da assessoria, tá? Eu tenho visto, o pessoal tem dado os excelentes feedbacks sobre o Morning Foco, falando que tá fazendo a diferença, que faz a diferença, né? Fico feliz por isso. É mais uma das ações que eu faço com o pessoal, enfim, né? Então eu tava falando pela manhã, ó, cuidado pessoal do dólar, tipo, parece que tá vendedor, sim, mas não tá com uma expressão tão forte de venda ainda, não tá pronto para uma queda tão significativa, né? Tinha que ficar de olho, principalmente por a gente ter as médias móveis aqui, ó, todas alinhadas, né? Todas agulhadas juntos na mesma posição aí praticamente, né? Se sobrepondo uma a outra. Então isso não é legal, isso é ruim. Isso quer dizer que o preço ele tá em movimento lateral, sem tendência, né? Porque as médias móveis são sinais de tendência, né? E quando elas estão aí nessa movimentação complexa que elas estão agora, isso significa que a gente está numa lateralidade, né? E foi o que aconteceu hoje, né? Voltamos para o meio do range aqui. O preço abriu lá embaixo, como acabei de mostrar, tocou, veio fechar o gap, né? Fechou o gap, quase tocou a média aí. Foi brigando lateralmente. E agora são 5 horas e 20 minutos, tá? Isso aqui é a vela das 5 horas. Tá aí nessa posição agora aí, o preço subindo hoje. Subiu, mas foi uma subida um tanto quanto lateral, né? A gente teve aí uma boa subida já mais pro final da tarde, aí, pro início da tarde, bem na verdade, né? 2 horas da tarde, a barra das 2 foi uma barra de tendência aí. Mas antes a gente teve a primeira barra do dia, depois uma lateralidade, né? Colocada aí, até que rompesse. Então saímos de um nível de FIBO, fomos a outro nível, voltamos, né? Vamos ver se agora no 127 vai segurar para mandar novamente para o 61 ou se ele vai voltar de novo lá para o 111 para entrar nessa lateralidade aqui, apesar que ainda tem um bom range nessa lateralidade, são 150 pontos aí, dá para estar explorando, dá para estar fazendo bons trades, né? E dito isso, então vamos lá para o 5R,
Vamos ver o que melhor de aconteceu aí, né? Quais foram os pontos que a gente teve de operação aí no mini dólar futuro no dia de hoje. Então estamos aqui, mini dólar 5R. Vamos lá. A abertura aí hoje foi num baita de um gap, né? Então esse gap, o que acontece? A gente traça o chamado gap interno, né? Que é o que? Esperar a primeira movimentação do dia, seja ela de baixa ou de alta. Espera a primeira movimentação que tem uma certa relevância. Eu, por exemplo, gosto de procurar algum tipo de fractal 5 dentro da movimentação, tudo mais, para estar traçando Fibo, né? E então, traçar o Fibogap aqui era complexo, tá? Tinha que esperar o Fibo interno. E aí, o preço já começou a voltar rapidamente. Aqui então eu já começo a ter ideia de, ó, aqui é o fundo, eu vou esperar um topo. Poderia ter traçado nesse topo aqui? Poderia, mas ainda, vamos dizer assim, tá, 30 pontos, tá dentro de um range razoável, mas aqui melhor. Essa melhor, bem melhor, por quê? Porque aqui eu tenho uma espécie de movimentação num tipo de um fractal 5, né? Começando com uma perninha pequena e terminando. Então eu tenho rompimentos, né? 3 puxadas, né? Primeira, segunda, terceira puxada. E aí aqui sim, Fibo. O interessante do gap interno é que eu não preciso traçar ele a favor do gap, né? Então eu não preciso traçar ele para baixo. Eu posso estar traçando ele para cima, para ir em direção do fechamento do gap. E aí o preço vai, corrige. Aqui podemos chamar de uma falha de rompimento de 3 box ou correção de 3 box, tá? Perdão. Então é a primeira entrada aí válida. Já são 9h27 da manhã, sim, poderia estar fazendo esse trade. E aí entraria dentro da dinâmica do que? Do 7,5 para o 111, né? Então poderia estar pegando essa movimentação aqui, mais ou menos próximo a 14 pontos total de perna, né? Foi lá, passou, ele soltou um bull. Difícil pegar esse bull aí porque eu tô bem em cima do 111, tá? É complexo entrar aqui. Quem estuda o método sabe que 111 é violino, é perigoso entrar aí no 111. Só que aí o preço vai, bate 111, ele toca um 4-1, toca 111. Aqui, correção de 3 boxes. Olha só que interessante, né? Eu tive uma correção de 3 boxes aqui. Novamente, correção de 3 boxes aqui. Comprei. Pra onde que eu tenho que levar? E aí, ó, 61. 11 pontos aí de alvo, mais ou menos. O preço corrige novamente com 3 boxes. Foi lá. Soltou um bull. Esse bull daria pra comprar? Esse bull tá muito próximo ao alvo. Muito próximo. Vamos ver a máxima do movimento dele. Quantos pontos deu? Porém, tá aí, ó. Até 15 pontos daria para estar pegando nele. Então, assim, tá muito próximo? Tá. Muito próximo da entrada, né? Do gain. Do alvo, né? Perdão. Porém, ó, o que a gente pode fazer? Entrou aqui. O stop, né? Ó, vamos lá. Entrada. Então, essa foi o box de entrada. Stop abaixo do padrão. Quando o box, ó lá, chegou, opa, você poderia nesse box aqui, ó, quando tocou, você já poderia estar se protegendo, tá? Colocando stop no 0. Aí aqui, ó, eu formei um padrão de continuidade, então eu já posso até colocar abaixo do padrão de continuidade stop e me proteger. E aí, é claro, né, você pode trabalhar um alvo, 10, 12 pontos aí, e aqui assim mais ou menos você sairia, né? 12 pontos aqui. Então, nessa região aqui você estaria saindo, né? Estaria saindo, seria bem aqui, ó. Então, daqui, aqui daria para sair. É uma entrada que tem uma boa probabilidade? Não, não tem uma boa probabilidade, mas dá para você se proteger, né? Então, se você tiver correto, você vai conseguir extrair até um bom capital, né? E aí o preço vai, falha de rompimento de 2 boxes aqui,
Daria para vender essa falha de rompimento de 2 boxes? Daria para vender sim. É um contra-tendência, não é o mais agradável de se fazer. E os alvos seriam 4-1 ou 67 ou 127, né? Então, de 11 a 16 pontos aí num contra-tendência. É um belo do contra-tendência, né? E o preço foi lá, praticamente cravou num 2,7, segurou. O ideal seria o quê? Aqui, ó, você tá olhando isso aqui, ó. 3 box tá dando compra, tá? Então, se 3 box tá dando compra, poderia comprar aqui? Poderia comprar sim. Aonde está o alvo? O alvo é 205. Por quê? Porque eu estou comprando num 4-1, que é a dinâmica do 205. Poderia ter até 20 pontos de alvo aí. O preço foi lá? Foi próximo, né? Foi próximo, mas não chegou agora ali, né? Então, quantos pontos eu conseguiria pegar aí nessa posição aí? 17 pontos, pegaria. Então, quem buscou aí 15, 12, 10 e 17, né, 16 pontos, pegou. Eu tive mais uma vez, ó, uma falha de rompimento de 3 boxes, tá? Infelizmente, para quem entrou nessa falha, deixa eu ver, talvez acabou sendo estopado ou saiu no zero, né? Conseguiu se proteger e sair no zero, né? Mas ela caiu, ela voltou. Aí aqui ela dá uma entrada novamente, esse bull, tá? E aí você vai falar, mas por que esse bull deu entrada, Fábio? Novamente, ó, um 4-1 tentando mandar para 205. Ó, eu deixei o nível de 205 duas vezes para trás, só que fazendo topos mais altos, tá? Então a probabilidade é que ele vá buscar o nível, tá? A probabilidade é que ele vá lá. E eu tenho aí 16 pontos de alvo para estar buscando nessa operação, né? O preço vai, falha de rompimento de 2 boxes e ele corrige com 4 boxes, ó. Dá para fazer um scalp aqui de uns 10 pontos? Daria para fazer um scalp de 10 pontos aí nessa correção de 4 boxes. E ele foi até um pouquinho mais, né? Ele vai, passa. Quando ele toca aí o 205, o que a gente pode fazer? Estender o fibo. Então, ó, topo do 61, tá aqui, ó. É esse topo lá em cima lá mesmo. Então, vamos lá, topo do 61. Pronto. Estendemos o fibo. Deixa eu travar aqui para que não saia, beleza. Então, o preço foi rompendo, né? O que era 205. Aí agora, ó, se tornou 111. 111. Falha de rompimento de 2 boxes aqui. Poderia ter entrado vendendo? É contra a tendência, né? Essa que é a questão. Então, o ideal seria você estar esperando para comprar, né? Mais baixo. Você esperar chegar em níveis mais baixos para comprar e não estar tentando vender, fazer contra a tendência, né? Por que eu falo isso? Porque, ó, o preço não vai. O preço vai um pouquinho, mas volta, né? Quanto que ele deu aqui? Deu 7 pontos. 7 pontos e meio. Então não vale a pena ficar fazendo contra a tendência. O ideal é, ó, 4 boxes aqui. Vale a pena vender aí? Até poderia valer a pena. Mas como eu disse, o ideal é o que? Esperar então vir abaixo. Vir abaixo da onde? Eu tenho uma região aqui, ó. Posso falar, ó, região de fundo. Região de suporte, tá? Isso aqui eu ensino para as pessoas que fazem assessoria comigo. Eu falo sempre com elas. Aqui também no canal, sempre tô falando com vocês, tá? Isso aqui é um jeito muito interessante de enxergar uma região de suporte, uma região de resistência, tá? Trabalhar isso no dia a dia acaba lhe dando boas oportunidades. Então, até poderia estar entrando no contra-tendência aqui, né? Ó, eu teria aí, nada, até 17 pontos de alvo, mas não é o ideal. O preço vai, né? Ele cai com bears, ele chega na nossa região de suporte minoritário, tá? Isso aqui é o que eu chamo de suporte minoritário, suporte maioritário, tá? Então, a parte do suporte, o fundo do suporte maioritário, fundo maioritário do suporte, fundo minoritário do suporte. E aí o que acontece aqui? Aí o preço lateraliza. Ele começa a brigar. E aí, 3 boxes novamente. Ó. 3 boxes aqui. Então, ó, lateralizou, tá? Segunda entrada novamente. Tá? Eu tive aqui 2 segundas entradas, bem na verdade 3, né? Essa aqui também foi uma segunda entrada. É aquilo, né? Se você entrou
Vamos dizer, eu entrei aqui. Você teve que ter paciência ou saiu no zero, né? Se você colocou seu stop abaixo do padrão, você não foi estopado. Passou um calor? Passou um calor. Um caloraço, né? É horrível ficar vendo o preço vai, volta. É horrível. Eu não gosto, pelo menos, né? Mas, se comprou aqui ou comprou aqui, aonde está o alvo? O alvo está 111 ou 127. Eu posso tentar levar. Então eu tenho de 12 a 22 pontos de alvo. Deixa eu já apagar aqui a região. E olha lá o preço. Foi. Cravou no 127. Correção de 2 box. Tocou 127. Onde é que está o alvo? 141 ou até mesmo 161. Então novamente, de 12 agora a 25 pontos de alvo. E o preço dá um bull. Poderia ter comprado esse bull e ir no meio do caminho? Poderia. Onde está o alvo? Está lá no 61, né? 15 pontos. Estava próximo a 141, a um alvo? Sim, estava próximo. Era complexo comprar aí, tá? Era arriscado, bem arriscado mesmo. Mas ele deu um padrão de continuidade logo depois do bull. Nesse padrão de continuidade você já poderia botar o stop no zero para se proteger. E aí ele vai, volta com uma correção de 4 box e vai para o 61. Ele crava no 61, dá uma brigadinha aí novamente, vai, dá uma movimentação. E agora, onde nós estamos agora aí no dia, né? Exatamente 5 horas e 36 minutos. Esse aí, o mini dólar funcionando no dia, na extensão do FIBO, 2 vezes, né? FIBO estendido, foi, FIBO estendido, foi. Saiu de um nível de FIBO longo, foi buscar o outro nível de FIBO longo, bem interessante, bem bacana, né? Fechou um ciclo de mercado também aqui. Tem outro ciclo de mercado maior aqui dentro para ele tentar fechar, né? Então bem interessante, bem legal aí a movimentação do dólar hoje. Deu boas oportunidades aí, tá? Boas oportunidades mesmo. Não foi um dia tão difícil como eu imaginava que poderia ser, até que acabou sendo um dia até um pouco mais fácil, principalmente nas correções, nos sinais de tendência de alta, né? O bull, as correções tanto de 4 quanto de 3 box deram bons resultados, né? Então as correções deram trade. E o problema, às vezes, né, se você acabou sendo estopado aí nesse dia no dólar, é porque você está fazendo contra a tendência. Você está vendo o preço subir e está querendo vender. Você está vendo o preço subir e está querendo vender. Aí é complicado mesmo, né? A gente tem que rastrear o preço e seguir o preço. Uma coisa que eu falo todo Morning Foco pro pessoal. Pessoal, presta atenção. Segue o preço. Veja o que o preço está fazendo. Olha para os 60 minutos. Veja o que os 60 minutos está fazendo. Vai atrás dele. Procure fazer operações sempre no direcional dos 60. Não entre pelo ruído, né? Que nem, vou vender. Ó, quem vendeu aqui, 17 pontos total de perna. Tá, beleza. Mas e quem comprou o final da correção aí, da venda? Vamos lá pro topo? Pro primeiro topo, 30. Lá pro nível de FIBO, 45. Tá? Então, só para verem a diferença. É o dobro pro triplo de pontuação que você faz na tendência versus a contra-tendência. Se você comprou, por exemplo, lá embaixo, melhor ainda, né? Você teve aí até 70 pontos de alvo aí para cima no dólar, né? Então é uma pontuação muito expressiva mesmo. Então fica aí de novo o convite, vem fazer parte da nossa comunidade aí. A cada aula, a cada masterclass que passa, a cada dia eu vejo como que eu tô conseguindo ajudar as pessoas a entender o gráfico, a ler o gráfico, a entender a análise técnica, principalmente voltada dentro do Renko e dos tempos gráficos longos. Deixo também o convite aí para você que ainda não faz parte do meu grupo aberto lá no Telegram, tá? Vai lá fazer parte do nosso grupo, eu deixo o link sempre na descrição dos vídeos, tá? Aqui abaixo. Lá eu tô com a série Price Action em tempos gráficos longos, tá? Ficou bem bacana, bem legal mesmo. Toda semana eu tô soltando o link da playlist, mas qualquer coisa é só procurar nos links, que tem lá o link dos vídeos
da playlist de Price Action no Tempos Gráficos Longos. Então esse aqui foi o dólar. Qualquer coisa já deixa um like aí para ajudar o canal. E agora vamos lá para os 60 minutos do mini índice futuro, ver o que melhor já aconteceu no mini índice futuro hoje. Então, estamos aqui, 60 minutos mini índice futuro. Aquela movimentação atípica ontem do fechamento, das 2 horas finais de mercado. Que nada mais jogou do 23 para o 48, né? Bem interessante. O dia de ontem trabalhou lateral, né? Uma queda lateral complexa. Tocou o nível de Fibo longo, foi tocar o nível acima, né? Então, opa, perdão pessoal, 23, 48, podendo quem sabe voltar aí no 7,6, né? Tínhamos parado aqui na média móvel 72. Novamente aqui também tínhamos um tipo de um abraço do Bollinger. Isso aqui, como eu falo, é ruim, tá? Não é legal. É complexo, pode ser que perda volatilidade rapidamente, tudo mais, ou possa ser algum tipo de movimento, né? Então assim, né? Tinha-se uma visão para compra, quem sabe, né? Poderia ter uma continuidade, sim. O problema é essa velocidade, né? Esse clímax aqui que a gente teve nessas 2 últimas barras do dia aqui, poderia estar levando também ao movimento de teste de fundo aqui, porque deixou esse fundo aqui para trás e, como diria Mestre Bo Williams, todo fundo merece um teste, todo topo merece um teste, né? A gente tinha um teste de topo aqui também, acabou acontecendo na primeira hora do dia o teste de topo, olha lá, fechou o gap e teste de topo. Teste de topo, voltou, foi embora, né? E aí deu uma corrigida, caiu, né? Tivemos um movimento aqui de vestir a gravata, como eu falo, tá? Que é um martelo ser atingido a mínima dele. Então essa foi a movimentação aí do dia do mini índice, né? Foi uma movimentação para venda. Mesmo assim, a gente teve um Trix que subiu, né? Então olha só, né? O oscilador dando compra, o indicador e o preço caindo, né? Então é por isso que eu falo, não fique em empresa a indicador. O preço sempre vai na frente, o price action tá na frente sempre, né? E quem tava lá hoje na assessoria de manhã no Morning Fox teve nessa, eu tive essa conversa com eles, eu deixei bem claro que a possibilidade de voltar para o fundo era grande, que era muito mais fácil voltar para o fundo do que para o topo novamente, né? Então, dito isso aqui, nos 60 minutos, vamos lá pro 10R, vamos ver quais foram os melhores pontos operacionais que a gente teve aí no dia de hoje no mini índice futuro. Então estamos aí, fechamento de ontem, a abertura de hoje foi complexa, né? Foi essa bagunça aí, ó, 1 minuto e o preço dando tudo isso aí. Ainda estamos no primeiro minuto do dia, agora que é 9,2, e o preço na volatilidade, né? E eu falando pro pessoal de manhã, falei, ó, pessoal, tenha calma aí com essa volatilidade, só depois das 9,30. E o que aconteceu? Aconteceu que aqui a gente teve um tipo de movimentação que ele deu um tipo de um fractal 5 aqui para nós. Então, Fibo. Pronto. Beleza. Deixa eu ver se está travadinho aqui para que não saia. Vamos lá. Então, até aqui ainda nada para fazer, nada de operação. Era 9:06 da manhã, já tinha dado um monte de box, né? Tava bem complexo, então tinha que deixar o preço ir. A partir daqui, o preço começou já a tomar uma forma, a ter algum tipo de movimentação mais clara. E aqui a gente teve uma bela de uma entrada, tá? Perdão. Qual a entrada para quê? 27,6, 23, filé. Então, quantos pontos eu poderia ter aí até? 405 pontos de alvo.
foi tudo? Não, não foi. Quantos pontos eu tive total aí de perna? 350. Então daria até 350 pontos daria para pegar. Depois, o que aconteceu? O preço veio, soltou esse bear. Daria para trabalhar esse bear? Difícil aqui, difícil, tá? Difícil mesmo a questão de estar ainda dentro do 7623 estava implícita aí. Não, então estava muito próximo. Teria até 200 pontos, seria um scalpzinho, mas acho que não teria assim uma validade ainda. Uma baixa probabilidade seria. Aí o preço vai, ele vira essa caixa de Pandora, né? E essa caixa de Pandora foi uma caixa de ignição de venda, né? Então assim, para quem entrou nessa caixa de Pandora, foi um trade bem arriscado, tá? Mas foi válido, tá aí, ó, o alvo 340 pontos, mas foi bem arriscado. Aí o preço ele vai direto, toca um 2.7. Quando ele toca um 2.7, aqui você já tem que parar de querer comprar, tá? Aqui tinha que parar de comprar, tinha que cessar as compras aqui. Ah, Fábio, mas por que você diz isso? Porque a partir do momento que ele rompeu o 7.6 lá e ele tocou um 2.7, ele tá mandando 161. Ele tá mandando ir pro alvo, ele tá mandando entrar em tendência, né? E aí o preço dá uma brigada, ele até sobe novamente. Aqui poderia ser um contra-tendência, né? Uma falha de rompimento de 3 box. Deu aí 280 pontos, mais ou menos. Mas complexo, tá? Complexo. Não gosto de contra-tendência, principalmente para quem está começando. Agora, aqui sim, ó, falha de rompimento de 3 box. Eu tô no 100. Eu poderia levar lá para um 4.1, tá? Para não ser tão ganancioso de estar querendo levar para um 6.1. Então, olha só. 340 pontos, 350 pontos de alvo. Tava bom, né? Olha lá, o preço vai, crava num 4.1. Segura. E ele faz uma correção de 4 boxes aqui, ó. Correção de 4 boxes em cima de um 2.7. Agora sim, é venda pro 6.1. 330, 340, perdão, pessoal, 350 pontos aí daria pra tá pegando, tá? Daria pra tá pegando. Ó. Perdão, foi essa entrada aqui, tá? Então vamos lá, ó. Soltou um double bear e foi. Vender esse double bear? Não. Perigoso. Próximo ao alvo, ó. 100 pontos pro alvo. Não era legal vender esse double bear. O ideal era estar vendido lá de cima, ó. Daqui. Então daria para estar pegando aí um bom trade também. O preço vai, segura. Novamente, correção de 4 boxes. Correção de 4 boxes geralmente não é muito boa para tendência, mas na volatilidade ela serve muito bem. E olha aqui, eu já tive uma perna muito boa. 141 leva aonde? 205. Então eu teria até 520 pontos de alvo. Poderia ter saído em várias posições aí. Poderia ter entrado aqui também, tá? Teria aí 340 pontos de alvo. O preço ele não vai de primeira lá, ele segura um pouquinho antes. Aí ele volta no ponto de entrada ali da correção de 3 boxes. E aí que ele vai pro 205 e crava 205. Quando ele crava 205, o que a gente tem que fazer? Estender pro fundo do 61. Aonde que tá o fundo do 61? Tá aqui, ó. Fundo do 61. Então soltar aqui os estudos. Fundo do 61. Beleza. Vamos continuar esse trade aí. Essa análise, né? Bem na verdade. E aí o preço agora estava no 111. O que era 205. Agora virou 111. Foi. Não tocou um 2.7. Segurou. Brigou. Lateralidade, né? Começou a formar lateralidade. Aqui, ó, se você vendeu e saiu no zero, ou saiu com pouco pontuação, aqui já era então para você estar entendendo, né? Ó, tem que começar a parar. Vou dar um tempo porque tá lento agora o mercado. Outra coisa, ó, caixa Pandora, caixa Pandora, caixa Pandora, caixa... começou a surgir caixa Pandora. Então calma, ó, uma embaixo da outra ainda. Então, olha aí, horrível, é para parar.
Ah, mas e essa falha de rompimento de 2 boxes? Não, a gente não está trabalhando compra. Por quê? Porque a gente está na tendência de baixa. Por que eu vou comprar tendência de baixa? Eu não compro tendência de baixa, eu vendo. Na tendência de baixa eu vendo, na tendência de alta eu compro. Na lateralidade eu ganho dinheiro com os dois. Perdão, pessoal, voltando aqui um pouquinho. Aí, ó, olha só que interessante, né? O preço veio nessa briga toda, tocou 100, deu uma falha de rompimento de 2 boxes e virou uma caixa Pandora. Olha que interessante. Né? Aí você vai falar, pô, mas mais uma caixa Pandora, né? Então não era para estar entrando na venda. Só que, o que a caixa Pandora hoje já tinha feito aqui para nós, né? Ó, ela deu uma venda limpa, né? Limpíssima. Então aqui, depois de toda essa briga, essa caixa de Pandora no topo era interessantíssima. E olha só que legal, né? Como a gente já tinha a gente estava próximo a 127, né? De tocar 127 aqui ó, 2 vezes, o que eu poderia fazer? Eu poderia me proteger na posição e tentar levar para um 4-1, tentar levar um trade bem longo aqui. 550 pontos. Claro que poderia bater aí 300 pontos, que era o alvo, e fechar a posição, né? E ficar feliz. Mas poderia também tentar levar lá embaixo, né? Então essa caixa de Pandora, sim, essa caixa de Pandora foi muito interessante, porque ó, topo duplo, tá? Topo duplo com um micro topo duplo, e aí sim, falha de rompimento de 2 boxes com uma caixa de Pandora, né? E aí o preço caiu. E, como eu disse aí, até 540, 550 pontos de alvo aí para baixo. Olha aí. O preço foi embora, tocou um 4-1, soltou esse bear aqui. Opa, perdão, pessoal. Tinha desconectado a internet aqui e voltou. Vamos lá. Rapidinho. Então, no bear ali, ó. Vamos lá, vamos voltar lá no bear. Vamos lá, mais para trás, né? Tava na caixa Pandora. Isso, ali. Beleza. Então, vamos lá. Perdão, pessoal. Aqui, ó, desse bear, daria para vender ele 200 pontos. Eu acho muito próximo do alvo, sabe? Muito próximo. O preço chega no alvo, briga novamente. Ele cai lateralmente aqui. Ou seja, se você vendeu aqui, conseguiu manter o seu stop no lugar, deu para fazer aí 280 pontos. Se você vendeu aqui, conseguiu manter seu stop no lugar, 360 pontos, né? Até fazer o quê? Até o preço voltar, brigar aí nessas regiões. Essa briga aqui, ó, é difícil, tá? Muito difícil ficar comprando ou vendendo aqui. Daria para vender aqui? Daria, ó. Eu tive até 270 pontos, aí 280 pontos, 275 de alvo. Daria para vender sim, falha de rompimento de 2 boxes. Mas está complexo o movimento já. O movimento já começou a ficar complexo. Ó. Eu faço fundo, rompo, volto. Fundo, volto. Fundo, volto. Então tá complexo. Tá difícil. Entrou numa lateralidade o preço. E aí o preço fica lateral aí, nesse momento, meio-dia aí. Aqui ele dá uma entrada de... por assim dizer, de contra-tendência, né? Por quê? Porque aqui ele já deu uma entrada. Ó. Falha de rompimento de 2 boxes. Falha de rompimento de 2 boxes. Deu 250 pontos. Aqui onde é que está o alvo? Dinâmica. Um 4-1 vai voltar no 111. 350 pontos de alvo aí. Olha lá, o preço foi lá. Ele ainda soltou um bull, depois soltou uma correção de 2 boxes e aí foi. Tocou lá, caixa de Pandora, tá? Daria para vender essa caixa de Pandora? Daria. O alvo, na volta, um 4-1, né? Aonde que ele foi?
Ele segurou, foi próximo, né? Ele não conseguiu ir no 4-1 de volta. Ele deu aí 250 na primeira ida e na segunda ida 315 pontos. Daria para estar fazendo um bom trade até. Difícil, complexo, já meio dia e meio, tudo mais, né? Não tava fácil fazer esse trade não. E aí o preço volta, a compra aí tava complexa e agora no período da tarde aí, ó, o preço foi lá e novamente, ó, 205 hoje, né? Novamente fomos tocar o 205, deu uma movimentação aí boa até no período da tarde, né? Acabou dando excelentes trades, ó lá. E já rompeu 205 novamente e tá brigando nele aí. Agora o fechamento do dia, né? Acontecendo o leilão de fechamento. Então olha aí, ó. 205 novamente, ou seja, daria para estender novamente o FIBO, tá? Novamente poderia se estender o FIBO. Aonde que poderia estender? Poderia estender aqui, ó, nesse fundo duplo aqui, ó. Vamos ver como é que ficou essa segunda extensão de FIBO, né? Já não é muito válida, tá? Mas até poderia. Vamos lá. Tá aí, chegou no 4-1, né? Chegou no 4-1. Mini índice, tendência de baixa novamente no dia de hoje. Deu excelentes oportunidades aí para venda, tá? Excelentes oportunidades para venda. Novamente, o FIBO foi estendido nos dois ativos, né? Para os alvos. Trabalhou demais, demais mesmo. Interessante aqui, ó, fechamento de ciclo de mercado, né? Eu gosto de ver os fechamentos de ciclo de mercado. Foi bem aí, ó, o fechamento. Teve um fundinho nele. Meio irrelevante, né, o fundinho, mas tá aí. Teve um fundinho nele aqui, ó. Esse fundinho. Foi o fundo que fechou o ciclo. E aí se iniciou outro. Foi mais um microciclo de mercado aí feito. Bem bacana, bem legal de se ver. Mais um dia aí que a gente teve tendência, ultimamente apontando bastante tendência no dia, né? Tanto para compra quanto para venda. Isso é interessante, isso dá dinheiro. Porém, para quem quer ficar tentando contra a tendência, aí vai acabar perdendo dinheiro. Por isso que eu não fico falando de contra a tendência aqui, não fico incentivando isso. Contra a tendência não é algo, primeiramente, nem para iniciante, nem para intermediário tá fazendo, tá? Contra a tendência são trades complexos, são trades para pessoas que já têm um certo nível de experiência no mercado, tá? Não se sinta mal por você ser uma pessoa iniciante, por você ser um intermediário no mercado e tá ouvindo isso de mim, tá? Entenda que tudo tem um processo e se você às vezes quer poupar tempo desse processo, então vem fazer assessoria trader comigo aqui, que eu ajudo você a poupar esse tempo, tá? Eu tenho visto que eu tenho ajudado as pessoas a poupar tempo sim, tá? De aprendizado, tempo de estar amadurecendo no trade, tá? E o seguinte, para quem assistiu aí até o final e ainda não faz parte da assessoria trader, vou dar uma chance de fazer parte aí. Vou dar 15% de desconto para você, tá? Que não faz parte ainda da assessoria. Dou até o dia, hoje é dia 10, então até o dia 12/9/2021, às 23h59, você vai ter aí para estar ganhando esses 15% de desconto. Vem marcar sua assessoria comigo, que eu te dou esse 15% de desconto aí, se às vezes é uma questão financeira, tá? Que tá te impedindo. Também dá para dividir, tá? Em 12 vezes no cartão, se você quiser, o preço da assessoria. Aí esse preço com desconto aí também, tá? Eu divido em 12 vezes também, dá para dividir tranquilamente. Então, se às vezes você tá precisando melhorar no mercado, é difícil sozinho, tá? É bem difícil. Então, vem fazer parte da assessoria. Tô tendo ótimos feedbacks aí do pessoal. Estamos crescendo junto. Isso é legal, isso é bacana, isso me deixa muito feliz. O pessoal tá de parabéns aí. Meus alunos, tá me deixando muito orgulhoso mesmo. No mais, então, aí, deixo aí novamente, né? Então,
os 15% de desconto para você aí que ainda não faz parte da assessoria, até o dia 12/9 do 2021 aí, às 23 horas e 59 minutos, vindo marcar a assessoria esse final de semana comigo, eu dou 15% de desconto aí para você na assessoria Trader Renko Mais. No mais, um bom final de semana a todos aí, um bom final de semana de estudos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem você conhece e está querendo aprender mais sobre o Renko. Se inscreve aí no canal se ainda não está inscrito, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum nenhum resumo do dia. E a partir da quarta-feira que vem eu vou estar fazendo um resuminho do dia especial só pro Instagram. Então se você ainda não faz parte lá do meu Instagram, só procurar, tá? @RenkoMais lá no Instagram e entrar lá no nosso perfil, que eu vou começar a soltar vídeos também de análise de resumo do dia na quarta-feira. Vai ser um pouquinho diferente da concepção do que é o resumo do dia aqui no YouTube, né? Vai ser mais rapidinho e tudo mais, mas vai ter uma análise assim bem em cima também dos pontos de operação que a gente teve. Beleza? Então, pessoal, no mais, então, muito obrigado sempre pelo feedback de todos e até o próximo vídeo. Valeu!